Então, prosseguindo aí, pessoal, nesse vídeo a gente vai tratar dos estimadores de mínimos quadrados. Então, Gauss, no caso, é conhecido aí como desenvolvedor das bases, né, para esse método. Em 1795, quando ele tinha só 18 anos, né, foi um pouquinho tempo antes dele ter demonstrado o teorema fundamental da álgebra, né. Com 16 anos, ele também, lembrando que é o mesmo criador da distribuição normal. No entanto, Legendre foi o primeiro a publicar esse método em 1805, né? Gauss só publicou as conclusões dele em 1809. A gente vai motivar esse método por meio de um exemplo prático que pode ocorrer em laboratórios ou outras situações, enfim. Vamos pensar no seguinte exemplo. Imagina que o engenheiro está estudando a resistência Y de uma fibra em função do seu diâmetro X. E ele registrou esses resultados aí, né? Então, os resultados para X, os resultados para Y. A primeira coisa que a gente pode fazer aí é elaborar um gráfico de dispersão dessas duas variáveis para ter um indicativo de correlação entre elas. Quando a gente olha para esse gráfico, parece bem razoável a ideia de que existe uma relação linear entre essas duas variáveis, porque vocês observam aí que os dados estão mais ou menos alinhados, né? No entanto, a gente não sabe exatamente qual que é a reta, né, que vai se ajustar melhor. Uma primeira hipótese seria considerar uma reta que passa pela origem. Afinal, o diâmetro ele pode ser, à medida que a gente vai diminuindo, ele tende a zero. Então, a resistência ela deve diminuir a zero também, à medida que a gente diminui esse diâmetro. A dúvida que fica é qual que seria essa melhor reta. Por exemplo, essa reta em verde não seria melhor? Uma reta que está abaixo da laranja? Ou a reta rosa não seria melhor? Então, no fundo, o que a gente está tentando estimar aí é a inclinação dessa reta, já que ela passa pela origem, a gente só precisa da inclinação. Então, vamos simbolizar esses valores de x por x1 até x5 e os valores para y de y1 até y5. Então, o modelo y é igual a θx, como está ali no canto superior direito, parece um modelo razoável, né, quando a gente olha para esse gráfico aí. A questão é como a gente vai estimar esse parâmetro θ, porque ele é o parâmetro de interesse, né, a inclinação dessa reta. Então, é usual a gente representar o modelo por y igual a θx mais ε, onde esse ε representa o erro. Então, θx a gente está falando do modelo, ε a gente está falando do erro. Esse erro, né, qualquer uma das três retas que você observar aí, nenhuma delas consegue passar por todos os pontos, porque afinal os pontos não estão exatamente linearmente distribuídos, né, mas dá uma impressão de que esse modelo parece razoável e que possa existir algum erro de registro, alguma coisa nesse sentido. Então vamos simbolizar por εi o erro associado a cada observação. Então, para a observação i, né, yi menos θxi é o erro. A ideia seria considerar uma medida que agrupe esses erros, né? Se a gente pensasse na soma dos erros, teríamos um problema, por quê? Porque se um erro é positivo e o outro é negativo, um pode anular o efeito do outro. Então, a ideia é a gente considerar essa função erro, que seria a soma quadrática, né? A soma do quadrado dos erros. Por que o quadrado? A gente poderia pensar no módulo, mas o módulo é uma função que é não derivável no zero. Então, é mais interessante a gente pensar na função quadrática. Por quê? Porque a ideia aqui, a gente vai chamar esse s de θ de função erro. A ideia é encontrar o valor de θ que minimiza essa função erro. Ou seja, a gente quer encontrar o valor de θ que minimiza a soma dos quadrados dos erros. Daí vem o nome, né, de método de estimação por mínimos quadrados. Então, só que para minimizar, em geral, quando a gente está querendo encontrar pontos de máximo e mínimo, a gente precisa derivar a função. E se a gente considerasse a função módulo, teríamos um problema na derivada se caso a gente precisasse derivar no zero. Então, a gente utilizar o quadrado nos resguarda em relação a isso, porque a função quadrado ela é derivável, né, em todo o seu domínio. Então, vamos pegar essa função e vamos derivar, né? Então, lembrando, s de θ, né,
é igual ao somatório de yi menos θxi ao quadrado. Se a gente deriva essa função, a gente vai ter o somatório de 2 que multiplica yi menos θxi vezes menos xi, que é a derivada de dentro, né? A derivada da interna, que a gente está usando a regra da cadeia. Então, isso vai ser igual a zero, né? A gente está querendo igualar isso a zero para encontrar qual que é o valor de θ que zera essa função. A gente pode expandir esse somatório como menos 2 somatório de x, y, i, mais 2θ somatório de x, i ao quadrado. E isso vai ser igual a zero, né? A gente pode isolar esse θ e encontrar o seguinte. É o somatório do produto de x, y, i, dividido pelo somatório de x e quadrado. Então, esse θ passa a ser um candidato a ponto de mínimo. A gente só vai ter a confirmação de se ele é um ponto de mínimo ou não com a derivada segunda. Se vocês derivarem de novo essa função, observem que a derivada segunda é o somatório de 2xi ao quadrado e é um valor positivo. Então, isso aí vai ser de fato um ponto de mínimo. E aí, no caso, pessoal, como a gente já encontrou o ponto de mínimo da função, a simbologia a gente altera, né? Porque a gente chama o estimador do parâmetro com um chapéuzinho em cima, lembra? Então, eu vou simbolizar por θ chapéu estimador desse parâmetro. Também colocamos aí x, y, i maiúsculo. Por quê? Porque aí, no caso, o estimador, a gente costuma simbolizar por letras minúsculas porque a gente tem a variável aleatória associada ao experimento, né? Então, aqui, antes, eu estou considerando que são as observações. Depois, né, a gente tem esse x maiúsculo e y maiúsculo porque é a simbologia que a gente utiliza para estimador, que é uma função da amostra. Então, isso aí seria o seguinte. Antes da amostra ser observada. Para qualquer valor que você observasse, o resultado do ponto de mínimo ia ser o mesmo. E aí a gente chama esse θ chapéu de estimador de mínimos quadrados. No caso, né, voltando ao nosso exemplo, se a gente utilizar esses valores, né, lá no nosso slide anterior, se a gente pegar o somatório desses valores, né, do produto desses valores, e dividir pelo somatório dos quadrados de x, a gente vai encontrar θ chapéu igual a 2,94. Então, 2,94 é o valor que minimiza a soma dos quadrados dos erros. E aí, no caso, a gente tem a nossa reta estimada, que seria y igual a 2,94x. Tá certo? Então, espero que vocês tenham compreendido essa técnica de estimação por mínimos quadrados. A próxima que a gente vai estudar no próximo vídeo é a técnica de estimação por máxima verossimilhança. Um abraço para vocês.